A nutrição comportamental, ela é uma patente, né, que foi feita por um grupo de nutricionistas aqui no Brasil, mas o principal objetivo da nutrição comportamental é lidar com a vida, com emoções das pessoas, né? E hoje eu trabalho como terapeuta nutricional e coach nutricional. O que isso quer? Eu não vejo mais as minhas clientes, que hoje eu atendo apenas mulheres que buscam emagrecer. Eu não vejo mais minhas clientes como pessoas que só vão lá no consultório ou online, que eu atendo hoje online, vão lá, pegam uma dieta e pronto, seguem aquela dieta. Eu, através da nutrição comportamental, com a terapia e com o coach nutricional, eu trabalho a mulher como um todo. Uma mulher que é mãe, que é empresária, que quer emagrecer, mas que tem uma rotina de trabalho, tem triplas rotinas de trabalho, tem muita coisa que envolve isso. Tem TPM e também tem a questão da relação com a comida e com o seu corpo, né? Essa questão de voltar a amar o corpo e voltar a ter uma nova relação com a comida, eu acho que é determinante para todas nós mulheres, porque ao longo do tempo nós passamos por vários períodos em que a beleza foi muito cruel com a gente mulher, né? E eu acho que isso é até hoje. A ditadura da beleza está aí e não deixa pouca coisa para nós mulheres. Então, essa questão do emagrecimento se torna um fardo para muitas mulheres. E elas acabam por não gostarem do corpo, né? E ficarem brigando com o corpo o tempo todo. E vem o mediatismo das dietas. Então, hoje, o meu foco é trabalhar dando autonomia e liberdade para minhas clientes, para que elas possam saber e entender o seu corpo, respeitar o seu corpo e saber escolher o melhor alimento que para elas faz sentido. Thay, eu me lembro quando eu engravidei, eu engordei 15 quilos. E logo depois da gestação, então minha autoestima ficou muito ruim, porque eu virava para o lado e eu percebia aquela barriga enorme, aquilo ali me incomodava. Então mexia com minha autoestima, eu não me sentia bem com o meu corpo. Hoje o seu público é totalmente feminino, né? O seu público-alvo. Sim. Hoje, o meu público, eu só trabalho com mulheres, né? O meu nicho, as minhas clientes, o meu perfil da minha clientela são apenas mulheres, entre 20, 40, 50 anos, né? E são mulheres como nós, né? Está na nossa faixa etária, que tem essa relação conturbada, tanto do corpo com a comida, mas que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguem. E elas estão em busca de se libertar desse peso, né, das dietas, que elas querem sim emagrecer, mas querem emagrecer de uma maneira mais leve, uma maneira sem tanta pressão, porque ela já tem pressão no dia a dia, já tem um estresse elevado, já trabalha várias horas por dia. Então, elas querem uma leveza maior nesse emagrecimento. Eu percebo assim também que, principalmente as mulheres, elas têm muita culpa ao comer. Tipo, come um brigadeiro e elas se sentem muito incomodadas, sabe? A consciência pesou porque o final de semana comeu demais. Aí, e tem aquela dificuldade de reduzir o peso ou de manter. O que você associa a isso? Essa questão da culpa? Tá. Primeiro de tudo, a culpa é por causa da mentalidade da dieta, né? Se você perguntar para uma mulher o que é saudável, o que não é, o que pode ou não comer, todas elas vão saber te dizer. Hoje você pode entrar em qualquer canal de YouTube, no meu Instagram, em qualquer Instagram de qualquer nutricionista ou qualquer profissional de saúde, eles vão estar lá ditando, né, o que é ou não saudável, o que pode ou não pode comer. Então, essa ditadura da beleza que força a mulher a ter o corpo perfeito, que muitas vezes não condiz com o biotipo dela, e também esse excesso de informação que todo mundo sabe o que pode e o que não pode comer, que todo mundo acha, né? Sabe? E o brigadeiro vai engordar, gera no pensamento dessas mulheres a culpa.
já que eu sei que aquilo não pode, eu estou comendo, então eu estou fazendo uma coisa errada. E esse pesar de fazer alguma coisa errada gera descontentamento, né? E aí, o que é que acontece a partir disso? Elas ficam, porque elas sabem, teoricamente, que um brigadeiro vai engordar, que a gente pode até falar lá na frente que isso não existe, né? Um brigadeiro não vai te engordar. Você pode simplesmente fazer uma pergunta simples. Todas as pessoas que você conhece que comem um brigadeiro engordam, todo mundo vai dizer que não, né? Porque literalmente não é, depende de vários outros fatores. Mas com essa disseminação das dietas, quando você come alguma coisa proibida, você se sente culpada. Então, você quer emagrecer, você sabe que você tem que parar de comer, né? Literalmente isso, muitas mulheres param de comer. E um erro de muitas mulheres é parar de comer o que mais gosta. E aí se priva do que Aham. mais gosta, se priva de comer muitos alimentos que elas gostam, fazem restrições alimentares severas, e aí, no primeiro estresse, ela vai desencadear um episódio de compulsão. Então, esse processo de privação, processo de restrição, e depois esse processo de exagero alimentar, de compulsão alimentar, gera esse efeito sanfona, gera esse não conseguir emagrecer, porque a privação gera no nosso corpo uma sensação de alerta. O seu corpo não sabe se você está com fome ou se você está querendo emagrecer. Se você está no deserto passando fome ou se você está querendo emagrecer. Então, quando você faz essas privações, o seu corpo entende que tudo que entrar, né, tudo que você precisa se cuidar, porque não sabe como será a sua próxima refeição. Então, esse ciclo que gera esse efeito sanfona, essa culpa. Entendi. Eu sou um pouco contra esse modelo de dietas, né? Tipo, eu não acredito muito que a dieta funciona, porque eu acho que fica, as pessoas restringem tudo e aí depois, por algum momento, ela acaba, como você falou, aí, em algum momento de estresse, ela vai para a compulsão alimentar, vai para aquilo que dá prazer e aí ela recupera tudo de novo. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho muito prazer em comer. E eu como pelo olho, eu como pelo ouvido, eu como pelo nariz. Tipo, se eu sinto um cheiro, eu já sinto aquela vontade de comer. E o que eu falo sempre para as pessoas, na verdade, hoje a gente já vai estar com uma certa idade, então eu penso em comer de uma maneira mais saudável. Agora, se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu também não limito assim. Se eu tenho vontade de comer um brigadeiro, eu como. Mas também eu não faço exageros, entendeu? Um acarajé, por exemplo, eu gosto de comer acarajé, eu bebo um refrigerante, sei que não é saudável, sei que não é bacana, mas aquele momento eu não faço isso de hábito, entendeu? Então, o que hoje eu estou trabalhando muito é essa mudança de comportamento. É de você começar a saborear melhor os alimentos também. Não sou da área de nutrição, mas eu gosto muito desse assunto. E eu estou estudando coach de saúde e bem-estar, e tem uma prática do mindfulness, não sei a pronúncia direita, mindfulness. É, Eating, que aí ele fala de você ter atenção plena no que você está comendo, de prestar atenção no aqui e agora. E eu fiz uma atividade que eu comi uma uva passa. Então, nesse momento que eu fiquei somente concentrada no que eu estava comendo, eu percebi a textura do alimento, o cheiro, o sabor. No início começa com sabor, no final vai ficando com um sabor diferente. Coisas que eu nunca tinha tentado, porque na correria do dia a dia eu comia em pé, eu comia assistindo televisão, ou respondendo no WhatsApp, e agora eu procuro, quando eu vou comer, eu me concentrar naquele momento, no ato de alimentar, entendeu? Tipo, eu sinto melhor até o gosto da comida. exatamente. Em primeiro lugar, eu acho importantíssimo a gente pontuar que não existe saudável e não saudável. É claro que tem alimentos, e isso a gente. Não é que eu estou dizendo que você pode comer de tudo, que você não vai cuidar do seu corpo. Isso é um dos passos para que você possa viver sem dietas. E hoje, como prática, né, eu sei que a dieta não funciona. E eu falo, a dieta não funciona
É claro que tem patologias, né, doenças que precisam ter restrições alimentares. Eu falo Sim. numa visão mais macro, eu falo numa visão de pessoas que querem qualidade de vida, eu falo com a visão de pessoas que querem emagrecer. Dieta não funciona a longo prazo, porque a dieta foi feita para o curto. Então, a partir do momento que você olha a dieta achando que vai conseguir seguir essa dieta para o resto da vida, você já está fadada ao fracasso. Todas nós mulheres, eu acho que uma vez na vida, pelo menos, já fizemos dieta, né? E a gente sabe que lá no fundo, a gente busca aquela dieta por causa daquela roupa, por causa daquela festa, ou porque simplesmente a gente está se sentindo um pouco inchada. Mas a dieta não funciona pelo simples motivo de que ela não é sustentável. E quando eu falo que não é um alimento 100% saudável, eu falo que até a água, se você consumir em grandes quantidades, você pode ter algum problema de saúde. Então, não é que você tem aquele alimento X ou Y que é saudável. Nós precisamos de um contexto saudável. E esse contexto saudável através do acompanhamento, vem através de uma construção e desconstrução de pensamentos vindos da dieta. Em relação ao comer com atenção plena, eu acho que é um estalo para muitas mulheres, para muitas pessoas, para todo mundo que precisa se alimentar melhor, para todo mundo que está buscando um maior equilíbrio com a alimentação. Independente se você for comer um brigadeiro ou comer uma uva passa, quando você começa a mastigar aquele alimento com atenção plena, e quando a gente fala de atenção plena, a gente fala de você prestar atenção no que você está comendo, porque nós estamos muito robotizados, né? Nesse período de industrialização, de corre-corre, de estresse. A gente simplesmente põe a comida na boca e consome ela como se fosse um robô, não sente o paladar, não sente a textura, não sente o prazer, né? Então, o que é que vai acontecer? Nesse primeiro momento que você vai comer o alimento, é importante que você esteja com a atenção voltada para aquele alimento. E isso diz respeito a não comer com o celular, evitar estar em frente à televisão, mastigar o alimento, sentir a textura, sentir o prazer, o aroma daquele alimento. E como você exatamente falou, você começa a perceber a diferença dos sabores. É completamente diferente para uma pessoa, uma mulher. Vocês podem testar, meninas. Uma mulher na TPM, quando come uma barra de chocolate correndo, e uma mulher, quando está tranquila, satisfeita, e simplesmente escolhe comer um pedaço de chocolate. E ela saboreia cada pedaço, é completamente diferente. Quando você come muito rápido, você não consegue nem perceber o momento da sua saciedade, você não sente o sabor. Então, você não fica satisfeita nem saciada. E a partir desse momento, você fica buscando a satisfação e a saciedade em outros alimentos. Isso acontece com muitas mulheres que comem exageradamente. E aí, depois de alguns tempos, elas falam, vixe, comi demais. Esse é um sinal de que você não mastigou direito, você não prestou atenção no alimento, você estava só automatizado, né? Você só estava no piloto automático ali, colocando comida para dentro. Aí hoje eu busco ter um envelhecimento saudável, né? Eu procuro, porque eu sei que através dos alimentos também a gente tem mais disposição, tem mais energia. E eu busco hoje fazer escolhas mais inteligentes, assim, para ter uma vida melhor, né? No sentido alimentar. Evitar doenças e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao estresse e ansiedade relacionado ao emagrecimento. O que é que dificulta as pessoas emagrecerem quando elas estão estressadas, ansiosas? Isso eu acho que é quase 100% da população, né? Nós estamos estressadas, né? E quando não estamos estressadas, a nossa mente não para de trabalhar. Então, às vezes, eu até mesmo me pego com um pensamento acelerado e eu tento fazer uma meditação, relaxar,
tentar esvaziar a mente, porque se a gente não parar, né, não desacenar, pelo menos à noite, a gente não consegue dormir direito, e isso é um dos sintomas de estresse e de ansiedade. Mas voltando à relação com o emagrecimento, existem dois pontos muito importantes, né? Que todo mundo já sabe, que o estresse e a ansiedade gera vontade pela comida. E quando eu falo a vontade, eu falo sobre a vontade psicológica e não a vontade física. Eu não falo sobre a fome psicológica, que a fome psicológica é aquela fome quando você pensa em comer alguma coisa, ou quando você lembra de algum alimento e fala, vixe, deu até vontade de comer. Eu estou com vontade de comer isso. Eu estou com vontade de comer aquilo. Isso é uma fome psicológica. Essa fome psicológica tem muito a ver também com estresse, com ansiedade. Quando a gente está estressado, estamos ansiosos, o nosso corpo precisa de uma válvula de escape. E muitas de nós, mulheres, e muitos de nós, a gente só consegue encontrar essa válvula de escape na comida. E aí vem através do alívio que a comida dá. Vem da mastigação. Tem pessoas que falam que quando estão ansiosas, elas só querem mastigar, né? Então elas pegam um amendoim ou pegam alguma coisa só para mastigar, porque aquela mastigação vai gerar o alívio daquele estresse. Tem outras que, quando estão estressadas, vão buscar o chocolate ou vão buscar algum tipo de carboidrato refinado. E quando eu falo de carboidrato refinado, eu falo de farinhas brancas, eu falo de açúcar refinado, porque aquilo vai também liberar hormônios do prazer, serotonina, triptofano, e vai diminuir os hormônios do estresse. Mas o importante é a gente falar também que, Tayane, tudo bem. Hoje eu estou estressada, hoje eu estou ansiosa, mas eu não desconto mais na comida esse estresse e essa ansiedade. Mas, mesmo assim, mesmo você não descontando na comida o estresse e a ansiedade, o seu corpo vai reagir bem. E ele vai fazer com que você ganhe peso. Porque o estresse e a ansiedade liberam um hormônio chamado cortisol. O cortisol vai aumentar a sua insulina, que vai fazer com que você reserve mais gordura no seu corpo, e ele também vai fazer com que você quebre massa muscular, fazendo com que você perca a sua massa muscular. Então, assim, não adianta olhar para a alimentação de uma forma minimalista. Eu como isso, não como aquilo, treino isso, não treino aquilo, né? E não olhar para outros fatores, os emocionais principalmente, que estão relacionados com as nossas escolhas alimentares. Nós já falamos do comer com atenção plena, isso é o primeiro ponto que eu acho que você deveria tentar começar a fazer. E eu falo aqui que é um processo, né? Tudo vai questão de hábito, mas é um processo que você vai construindo ao longo do tempo, se chamar responsabilidade. E quando eu falo isso, é um exemplo. Na hora que você for comer, ou na hora que você for fazer qualquer coisa, quando a gente fala atenção plena, a gente fala de tudo na nossa vida. Mas no momento em que você for comer, você vai trazer a sua mente para onde o seu corpo está, tá? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente está comendo e a nossa mente está longe e a gente não se concentra naquele alimento. Então, o primeiro ponto para trabalhar a mastigação é trazer a sua mente para onde o seu corpo está. Você se faz a seguinte pergunta: onde meu corpo está? Meu corpo está sentado na cadeira, estou comendo. Então, você vai prestar atenção naquele momento. Trabalhar a sua mastigação também é um processo, mastigar mais lentamente, por mais vezes do que você está acostumada. É claro que isso também vai depender da consistência do alimento, que isso daí você vai saber de acordo com a necessidade do seu corpo. E também você pode observar o ambiente ao seu redor. Tá, eu estou comendo muito rápido. Por que que eu estou comendo muito rápido? Eu estou com algum compromisso depois daqui, eu estou estressada, eu estou ansiosa. Esse é o primeiro ponto para que você comece a entender que você precisa de uma mudança.
Porque quando a gente não sabe o que é que está acontecendo com a gente, quando a gente não tem clareza das nossas necessidades, não tem como a gente trabalhar elas. A partir do momento que você encontrou uma necessidade para ser trabalhada, você escolhe uma, a princípio, e começa a trabalhar individualmente, no seu tempo, sem se cobrar. Porque, repito, é um processo e que leva tempo, mas é muito mais gratificante e duradouro do que essas mudanças de comportamentos rápidas e mágicas, né? E que depois a pessoa volta. O importante é manter uma rotina, é criar hábito, não é uma tarefa fácil, né? A gente não muda de uma hora para outra, mas é um aprendizado contínuo. Então, quando eu percebo que às vezes eu estou comendo e eu vou mexer no celular, então aquilo ali já volta e eu já vou mudando. Hoje eu já consigo fazer com mais tranquilidade. Como eu falei, isso pode ser fome psicológica, pode ser fome de ouvir, de ver, porque quando a gente vê uma comida gostosa, a gente sente aquele prazer. Quando a gente sente aquele cheiro, a gente também sente vontade de comer. Mas essa sua só vontade pode estar mascarando outros comportamentos e outras questões na sua vida que precisam ser trabalhadas. Quando você sente vontade de comer, quando você sente aquela vontade de comer para aquela vontade de comer para estar bem com o outro, para estar junto de outras pessoas, podem estar mascarando outros comportamentos. Volto a repetir, é importante que você comece a se questionar o porquê que você está querendo aquilo. É realmente você está precisando comer ou você está precisando conversar com alguém? Você está precisando de dia fazendo, você está precisando a se cuidar, né? Fazer um pouco de auto-amor. Tudo isso a gente tem que estar se perguntando para que as respostas comecem a aparecer. E em relação à TPM, a TPM é uma questão à parte, e eu falo isso por experiência própria, porque como eu comecei a mudar minha relação com o corpo, a mudar minha relação com a comida, eu comecei a me observar. Eu percebi que na TPM eu fico com mais fome, eu sei que eu preciso comer alguma coisa doce. Isso é uma questão minha. Tem outras pessoas que precisam comer mais, ou gostam de comer salgado. Eu estava com a cliente minha que está morando nos Estados Unidos, e ela falou que na TPM dela, ela sente vontade de comer acarajé. Então, foi uma resposta completamente diferente de todas as outras mulheres. Mas é para vocês perceberem que a individualidade não pode ser excluída. A gente tratar a pessoa como todas as outras. Cada uma tem a sua particularidade. Ela mora nos Estados Unidos, está muito tempo sem vir à Bahia. Então, no momento da TPM, que é onde nós ficamos mais sensíveis, ela buscou um alimento que traz a ela a casa, né? Então, aquele conforto de estar em casa, né? A lembrança afetiva daquele alimento. Então, a minha TPM, eu, Tayane, eu sinto mais fome, então eu preciso de algum doce. E isso, por experiência própria, vocês têm que começar a observar, porque cada mulher vai responder de uma forma. O importante é encontrar um equilíbrio, né, entre essas escolhas. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Quando eu falei, tá, que eu como pelo olho, pelo cheiro, às vezes eu funciono que nem é só a vontade mesmo, o olho mesmo. Eu vi e sinto vontade. Não é fome física, né? Que é aquela fome que seu corpo diz ali, ó, você realmente precisa estar ingerindo algum tipo de alimento. Às vezes, muitas vezes é até sede. E o seu corpo, você tem que se comunicar com ele o tempo todo. O corpo fala, ele vai dando os sinais. Essa parte de autoconhecimento é extremamente importante que a gente busque. E é uma coisa muito importante quando eu falo para as minhas clientes, que é possível emagrecer sem dietas. Essa semana passada, eu coloquei uma caixa de perguntas e eu falei sobre emagrecimento sem dietas. E muitas perguntaram, e isso existe? E literalmente existe. E vocês podem observar isso quando vocês eram mais novas, né? A gente comia de tudo, ninguém
tinha preocupação com nada com a comida. Quando foi que vocês começaram a ter alguma preocupação com o seu corpo? Quando foram que vocês começaram a ter alguma preocupação com a comida? Será que não foi naquele momento que a gente começou aquele efeito sanfona, de querer restringir, de querer parar de comer? Enfim, então, assim, essa questão de emagrecer sem dietas é possível em nenhuma vida sem dietas, porque é possível, mas é tudo um contexto saudável. A gente precisa construir esse passo junto, esse caminho junto. Isso aí, o nosso objetivo é esse, é ajudar vocês a entender melhor como é que funciona seu corpo, a mudança de hábito para um estilo de vida mais ativo, mais saudável. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês, eu diria, faça alguma atividade física regular, alguma coisa que seja prazerosa, que você gosta. Procura manter uma alimentação equilibrada e o descanso também. Eu considero essas três como uns pilares assim, ó. Equilíbrio entre o corpo e mente também é sempre importante. Tá, eu queria que você deixasse algumas considerações finais. Porque eu acho muito importante esse processo, porque nós estamos presas à dieta, né? Então, para desvincular o nosso pensamento da dieta, é importante que a gente tenha uma orientação para isso. Comecem a observar o seu comportamento, o seu sentimento em relação ao seu corpo, em relação à comida. Será que vale a pena você ficar brigando contra o seu corpo? Ou será que vale a pena você amar o seu corpo e escolher cuidar dele? Sabe? Eu acho que isso é uma chave que a gente tem que virar para começar a ter uma vida mais saudável, a começar a se exercitar melhor. Eu experiência própria. Eu sempre treinei por causa que eu queria emagrecer, por causa que eu queria uma perna mais torneada. E hoje eu preciso treinar porque o treino, para mim, me dá bem-estar, me dá disposição, me dá mais produção no meu dia a dia. Então, a gente olhar o exercício físico e a alimentação como nossos aliados e não como uma briga, não como punição. Eu acho que isso é o fundamental para uma vida saudável, né? E um contexto de vida saudável, onde você consegue equilibrar mente, corpo, alimentação, social, vida profissional. É um caminho longo a ser percorrido, mas que é muito mais gratificante, porque você tem a liberdade em realizar suas próprias escolhas e autonomia, né, sobre o seu corpo.